Bom dia, então vamos começar mais uma aula, sobre os sistemas do corpo humano. E na aula de hoje vamos trabalhar o sistema respiratório. Então, nas últimas aulas nós trabalhamos com o sistema digestório. Falamos sobre os principais, órgãos ou estruturas que compõem o sistema digestório, os órgãos anexos ou glândulas anexas. E falamos dos processos de digestão física e química. Por que o sistema digestório é importante? Então, o sistema digestório ele vai trazer os alimentos do meio externo para o nosso meio interno. E esses alimentos eles vão conter os nutrientes que nós já estudamos. Os nutrientes construtores, que são as proteínas, os reguladores, que são os sais minerais, e as vitaminas, e principalmente os nutrientes energéticos, que são os carboidratos e as gorduras. Então, os alimentos nos trazem esses nutrientes, com moléculas de tamanho maior. E o sistema digestório ele vai fazer um processamento, ele vai pegar, através da digestão física e química, esses alimentos que estão no formato, num tamanho maior, e vai processar ele em menores, de forma que as nossas células intestinais possam absorver e jogar para a corrente sanguínea esses nutrientes. Então, ele pega macromoléculas e transforma em micromoléculas capazes de ser absorvido. E quando esses nutrientes caem na corrente sanguínea, eles vão ser distribuídos para as células dos tecidos. Vão ficar armazenados ou vão ser utilizados conforme a necessidade fisiológica do corpo. Então, o sistema digestório ele vai ser muito importante para fornecer esses nutrientes e principalmente os nutrientes energéticos, os carboidratos e as gorduras. E quando eu falo em carboidrato, vou falar o quê? Da glicose. E essa glicose ela vai ser extremamente importante, por quê? Porque ela vai fornecer energia para que ocorra os processos de respiração celular nas nossas células. E a gente tem o quê? Energia, a gente tem ATP para funcionar. Falando então hoje sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório nós vamos estudar então as partes ou os órgãos que compõem o sistema respiratório, as funções de cada estrutura, de cada parte. E finalmente vamos falar um pouquinho no final sobre as trocas gasosas, o processo de hematose ou troca de gases e os movimentos respiratórios. Então é o que nós vamos falar nessa aula de hoje. Como são compostos, como se compõe o sistema respiratório? Então esse sistema respiratório ele vai ser composto por um par de pulmões, 2 pulmões direito e esquerdo, e algumas estruturas, ou órgãos que vão conduzir esse ar, que vai vir do exterior, então ele vai captar esse ar que vem do exterior e vai colocar ele, para o nosso interior e vice-versa, Então acontece quando a gente inspira, nós mandamos esse ar, para o nosso exterior, e quando a gente expira, a gente coloca ele para fora, dos nossos pulmões. E que órgãos são esses que vão ser importantes para conduzir, esse ar tanto para dentro quanto para fora, dos nossos pulmões? Vão ser o quê? As nossas fossas nasais, Então, nós vamos ter aqui o nosso nariz, que ele tem o quê? As cavidades nasais, que são esses 2 buraquinhos que nós temos aqui, que são os nossos orifícios, pelos quais a gente permite a entrada e a saída, do ar. Nós vamos ter as nossas narinas, tá? Que são aqui esses duas estruturas que a gente tem aqui separado pelo septo nasal, nós vamos ter ainda a boca, Então, que a narina a gente vai ter, esse espaço interno aqui, que vai ser revestida, daqui a pouco a gente vai falar por tecido, células secretoras de muco. Nós vamos ter ainda a boca, porque muitas pessoas respiram também concomitantemente com a boca. A faringe, que a gente já conhece, porque nós falamos sobre essa faringe, no sistema digestório. Ela é uma estrutura que ela vai ser comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. A laringe, tá? Traqueia,
brônquios, bronquíolos e os alvéolos, né? Sendo que essas últimas três estruturas, os brônquios, bronquíolos e alvéolos, elas já vão estar dentro dos nossos pulmões. Então, aqui, pessoal, vamos falar então que nós temos então a nossa cavidade nasal, as nossas narinas, separadas aqui pelo septo, né, nasal. Aí nós vamos ter a nossa faringe, né, que é comum aqui, a faringe ela se comunica tanto com o nariz quanto a boca. E ela tem uma estrutura cartilaginosa que chama epiglote, que a gente já falou, que ela impede a entrada de saliva, de líquido, de alimento no nosso sistema respiratório. Nós temos a laringe, a traqueia, né, que é extremamente importante, para a condução de ar no nosso corpo, os brônquios, bronquíolos, os pulmões. Aí mostrando um pouquinho também da nossa pleura, né, que a gente vai comentar, que é essa como se fosse uma película ali, uma cobertura dos nossos pulmões, o diafragma, que é um músculo muito importante para a nossa respiração. Então, as fossas nasais, né, são essas duas cavidades paralelas que nós temos, que elas vão começar nas narinas e terminar na faringe, tá? Então, ela bem se comunica com a faringe, tá? Separadas pelo septo nasal. No seu interior ela tem como se fossem dobrazinhas, né? Elas vão se dobrando, que a gente fala que são os cornetos nasais, que elas vão forçar o ar a turbilhonar, tá? As nossas narinas, elas são super importantes, pessoal, porque elas têm essas células aqui dentro que são produtoras de muco, tá? As células mucosas. Então, essas células que produzem secreção, que deixam o nariz sempre assim úmido, né? Molhadinho. Tá? Então, por que ela tem essas células produtoras de muco? Porque esse muco que é produzido aqui, essa secreção que é produzida no nariz, ele vai ajudar o quê? A segurar resíduos sólidos, né? Como poeira, enfim, resíduos sólidos que entram junto com a respiração e a gente nem não vê, né? Então, quando a gente está, às vezes, num lugar muito poluído, com muita poluição, com muita fuligem, com muita poeira. Então, quando a gente respira pelo nariz, essa mucosa aqui nasal, esse muco aqui, ele ajuda a segurar então a sujeira. Células ciliadas, né? Então, nós temos cílios ali presentes nessa mucosa nasal, que ajudam também a filtrar, né? E segurar essas sujidades que entram aí com o ar que a gente respira, tá? Então, esse muco e esse cílio servem para isso, para ajudar a filtrar o ar que respiramos. A mucosa do nariz, pessoal, ela também é muito vascularizada. Nós temos muitos vasos sanguíneos nessa mucosa. Por quê? Para poder manter quentinho aqui essa região. Então, ajuda também a aquecer o ar que respiramos, né? Para que esse ar, quando ele chegue nos nossos pulmões, ele esteja em uma temperatura adequada. Então, muco e células ciliadas, né? Tem essa função de filtrar, umedecer e aquecer o ar que respiramos, tá? Esse muco e essas células ciliadas, nós vamos ver que elas também vão estar presentes nas partes inferiores das nossas vias aéreas, traqueia, brônquios e os bronquíolos iniciais também têm essas células mucosas, né, e células ciliadas. E temos também aqui, né, nas nossas fossas nasais, as células sensoriais, que são responsáveis pelo que essas células sensoriais? Pelo sentido do nosso olfato, né? Pelo fato de sentirmos o que? O cheiro, né? Das substâncias, das coisas. Então, ela vem dessas células sensoriais que estão presentes aqui. A faringe, então, pessoal, a faringe nós já estudamos, já falamos sobre ela, é um canal comum, então, ao sistema digestório e o sistema respiratório. Ela se liga diretamente com a boca e com as fossas nasais, por isso que eu até disse, né, na última aula, que às vezes você pinga um remedinho aqui, um descongestionante nasal, um outro medicamento, e muitas vezes você sente o gosto na boca, você fala, vixe, que estranho, né? Eu pinguei o remédio no nariz e senti o gosto do remédio na boca. Por quê? Porque ela tem essa comunicação. Tá ok? Então, o ar que nós inspiramos, tanto pelo nariz quanto pela boca, obrigatoriamente ele vai passar pela faringe antes de chegar, né, na laringe. Então, aqui, pessoal, vamos falar então da laringe.
Aqui na laringe nós já começamos a ter, né, um tubo que ele vai ser sustentado por peças cartilaginosas. Então, nós vamos ter cartilagens, né, que vão se articular aqui nessa parte superior do pescoço, em continuidade com a faringe. O pomo de Adão, né, que os meninos têm, são bastante salientes aqui nessa estrutura, né, seria o que? Uma parte cartilaginosa da laringe. Então, nos meninos, essa parte da laringe se desenvolve mais por questões hormonais e fica mais saliente, tá? Da laringe, nós vamos ter a epiglote, que nós já falamos, né? Então, essa epiglote, ela seria uma cartilagem que funciona como uma válvula, impedindo que alimentos, salivas, né, a água, ela entre dentro das nossas vias respiratórias. Revestindo a laringe, nós vamos ter, né, algumas pregas que são chamadas pregas vocais, cordas vocais, que elas são importantes para a produção do som, a passagem do ar. Então, essas cordas vocais, elas vão ser extremamente importantes para o processo de fonação, né, da nossa fala. Então, aqui mostrando, né, a nossa epiglote, que seria essa válvula que faz a separação, tá, da laringe com a faringe, que não deixa entrar líquido, né, saliva. E se acontecer por um acaso, né, de entrar, a gente tem a questão do engasgo, que a gente coloca para fora através de tosse, né, de atos reflexos. O pomo de Adão, que é essa proeminência, né, da cartilagem laríngea, tá? E aí, essa imagem mostrando tanto a epiglote quanto as cordas vocais, tá? Essas cordas vocais, elas vibram, né, de acordo com a passagem do ar ali, e aí vai ajudar na formação dos sons, da produção dos sons, tá? Então, nos meninos ela é mais grossa, né? Então, por isso que a voz dos meninos ela é diferente da voz das meninas, tá? É extremamente importante, então, para o processo da fonação da fala. Traqueia, pessoal. Então, a traqueia, ela seria um tubo de aproximadamente 1,5 cm, né, por mais ou menos 10, 12 centímetros de comprimento, e ela é muito reforçada por anéis cartilaginosos. Então, assim como a laringe, ela é uma estrutura cartilaginosa. Ela vai, né, então, adentrando aqui, tá? A nossa caixa torácica, e ela se bifurca, né? Ela se divide em duas e dando origem aos brônquios. E aí os brônquios eles já vão entrando ali dentro dos nossos pulmões, tá? Essa laringe, essa traqueia, pessoal, ela já vai ter então um epitélio, né? Um revestimento ali com células produtoras de muco e células ciliares. Para que serve, né? Isso. Lembra que a gente falou que tinha isso aqui? Né, nas nossas narinas, nas nossas fossas nasais. Então, lá na nossa traqueia, nós também temos esse epitélio que secreta muco, que secreta secreção, né? E epitélio ciliar, cheio de cíliozinhos, que serve, então, para filtrar e grudar partícula de poeira, de bactéria, que a gente aspira junto com o ar, né? E aí, né, a gente gruda isso daí, depois a gente dá um jeito de expelir essas partículas de poeira e bactéria. Então, os pulmões, pessoal, eles vão ser cheios desses alvéolos, né? Como se fossem bolinhas ali, vamos imaginar assim, cheios de gases respiratórios, tá? Ele vai ser revestido, então, cada pulmão, pessoal, vai ser revestido por uma membrana serosa, né? De tecido conjuntivo, que a gente chama de pleura. Tá? Então, a pleura seria como se fosse uma capinha ali, um revestimento que protege esses pulmões, tá? Os pulmões, pessoal, eles vão ter os brônquios lá dentro, esses brônquios vão se ramificar, né? Eles vão formar como se fosse uma árvorezinha, ramos, né? Galhos de uma árvore. E eles vão ficando cada vez mais fininhos. Por isso que os brônquios, quando eles estão bem, né, no interior dos pulmões, eles são chamados o quê? De bronquíolos, porque como se fossem brônquios muito fininhos, né? Esse conjunto que é muito ramificado, né, muito espalhado, muito fininho de bronquíolos, a gente chama de árvore respiratória ou árvore brônquica, tá? Então, esses brônquios, eles vão dando origem ao que a gente chama de bronquíolos.
Vamos falar então, já que nós chegamos nesses bronquíolos e a gente entendeu que no finalzinho de cada bronquíolo deles nós temos os alvéolos, né? Esses alvéolos então são como se fossem ali, né? Estruturas de armazenar esses gases respiratórios, oxigênio e CO2. E dentro desses alvéolos, pessoal, que são essas bolinhas que estão lá no finalzinho, né? Dos bronquíolos, dentro dos pulmões, acontece um processo que a gente chama de hematose. O que é hematose? Hematose são as trocas gasosas que vão ocorrer nesses alvéolos pulmonares. Esse processo de hematose, pessoal, que garante o quê? A entrada do oxigênio na nossa corrente sanguínea chegando até as células, né? A gente vai entender depois que esse oxigênio é extremamente importante para o processo de respiração celular e, né, a remoção do gás carbônico. Então, quando as nossas células fazem respiração celular, o que elas fazem? Elas utilizam o oxigênio que a gente inspirou no processo da respiração celular, faz reações químicas lá, né, para produzir energia, o oxigênio entra nesse processo e um resíduo metabólico, uma sobra, né, um resíduo tóxico ruim que é gerado é o CO2, o gás carbônico. E esse gás carbônico ele não pode se acumular no nosso corpo, ele precisa ser jogado fora. Né? Então, por isso que a gente fala trocas gasosas alveolares, né? Nos alvéolos. Por quê? Porque o gás oxigênio que entra da respiração, ele fica lá nos alvéolos e vai ser jogado na corrente sanguínea para ser levado para as células, e as células devolvem CO2 na corrente sanguínea que leva de volta para o pulmão para ser jogado fora, né? Então, o gás oxigênio ele é utilizado pelas nossas células para fazer respiração celular, né, que é através da respiração celular que a gente consegue a produção de energia. Então, esse oxigênio ele entra através da respiração, certo? Vai para os alvéolos pulmonares e cai na corrente sanguínea. Para ele poder ser transportado na corrente sanguínea, ele precisa se ligar, né, às hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. Esse oxigênio se liga numa proteína que chama hemoglobina, tá? Que, entre outras funções, né, está ligado com a coloração avermelhada, porque ela é muito cheia muito rica em ferro, né? Então, ela tem esse tom avermelhado, né? Então, o oxigênio ele se liga a essa hemoglobina, formando o que a gente chama de oxihemoglobina, e aí ela vai ser transportada por todo o corpo através do nosso sangue e chegar nas células, né, que precisam desse oxigênio para fazer respiração celular. Então, o sangue que contém essa oxihemoglobina, a gente fala que ele é um sangue oxigenado, né? Ele é um sangue arterial. Então, se lembrem disso, sangue arterial. Sangue arterial, a gente vai começar a falar de sangue, né, no próximo capítulo, é aquele sangue rico em oxigênio, né? E ele vai seguir em direção ao coração e lá do coração ele vai ser bombeado para todo o corpo, tá? Então lembrem disso, sangue arterial, sangue rico em oxigênio, em oxihemoglobina. E aí esse oxigênio, ele vai chegar nas células através da oxihemoglobina, a hemoglobina, né, libera, certo? Esse oxigênio lá, ele entra, né, dentro das células e vai para o processo de respiração celular. O gás carbônico que, né, sobrou ali do processo de respiração celular, ele também vai sair, né, e se combinar com essa hemoglobina, formando a carboxihemoglobina ou carbohemoglobina, que é a hemoglobina que está carregando, né, o gás carbônico e vai chegar, né, até os alvéolos pulmonares para ser jogado fora, tá? Então, ele também pode entrar na hemácia e reagir com água, de ácido carbônico, né, que dá origem a íons H+, e bicarbonato, que depois vai para o plasma. O sangue rico, né, em gás carbônico é levado de novo no pulmão, e posteriormente vai ser jogado para os pulmões, onde no processo de expiração, né, a gente joga ele para fora do nosso corpo. Então, nós temos, então, inspiração, que o oxigênio entra,
vai para os nossos pulmões, para os nossos brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, faz-se a hematose, que é o quê? A troca gasosa, sangue oxigenado, oxigênio entra para o sangue, gás carbônico sai, né, do sangue para o nosso alvéolos e é jogado fora. É uma imagem, então, mostrando essa hematose, oxigênio se ligando às hemácias, chegando nos órgãos, né, e o gás carbônico sendo jogado fora. Então, oxihemoglobina, hemácia com oxigênio, carboxiemoglobina com gás carbônico. E, por fim, agora os movimentos respiratórios, né? Então, nós temos dois movimentos respiratórios. O movimento da inspiração, que é quando você faz isso, ó. Inspira e esse ar entra nos seus pulmões. E a expiração, que é jogar o ar para fora, que é quando você elimina gás carbônico. A respiração pulmonar, então, seria esse processo de entrada de ar em nossos pulmões e depois a sua eliminação. Respiração pulmonar é diferente da respiração celular. Respiração pulmonar é a entrada e saída de ar. Respiração celular é um processo metabólico de transformação de energia utilizando os gases respiratórios. Essa entrada de ar é muito importante porque vai garantir o oxigênio que será levado para o nosso sangue, distribuído para as nossas células, e permite também, através da expiração, jogar fora esse gás carbônico que não pode ficar no nosso corpo. Então, essa inspiração é a entrada de ar nos nossos pulmões, tá? E ela vai acontecer por quê? Porque nós temos músculos, que a gente fala músculos respiratórios, músculos intercostais, né? Que são extremamente importantes. O diafragma, que é um outro músculo, né? Muito importante. Esse músculo intercostal, que ele vai estar entre as costelas, eles são muito importantes porque eles permitem a elevação da costela. Então, quando você inspira, ó, o que acontece, né? O seu pulmão, ele vai se encher de ar e as suas costelas, elas vão se elevar. O seu tórax vai fazer uma proeminência, ele vai se lançar para frente, né? Então, nós precisamos desses músculos intercostais fazendo o quê? Elevando essas costelas para que haja um aumento da caixa torácica, tá? Então, essa elevação dessas costelas vai fazer o quê? Esse movimento, né, ó, do externo, que é esse osso que a gente tem aqui, para fora, aumentando, então, o tórax para caber mais oxigênio, tá? O diafragma que a gente tem, que é o músculo que vai separar a cavidade da barriga, do abdômen para o tórax, né, ele se contrai e abaixa, né, o assoalho da cavidade torácica. Tudo isso para poder aumentar o nosso pulmão, né, e caber mais oxigênio quando a gente inspira, tá? Então, como que acontece isso? A gente vai ter também uma diminuição dessa pressão intrapulmonar. Então, quando o ar entra nos pulmões, né, a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar ficam em equilíbrio temporariamente. Aí o movimento de inspiração, né? A gente tem então os músculos intercostais elevando as costelas e aumentando o tamanho da caixa torácica. O músculo do diafragma vai para baixo, né? Também proporcionando um aumento dessa caixa torácica. E quando a gente expira, um relaxamento dessa musculatura. Respiração, pessoal, é o que? Expulsar o ar, né, do nosso corpo e jogar o CO2 para fora. E ela vai ocorrer por quê? Por conta do relaxamento dos músculos. Então, na expiração, aqueles músculos intercostais ficaram contraídos, o diafragma. Então, quando a gente vai expirar, o que acontece? Relaxamento da musculatura respiratória, tá? E os pulmões também têm uma retração, por quê? Porque diminui, então, a quantidade de ar que nós tínhamos ali dentro, tá? Pessoal, então seria isso, basicamente, do sistema respiratório, saber a importância, né, de cada estrutura que compõe, de cada órgão que compõe o sistema respiratório, saber o que seria essa hematose, essas trocas gasosas e por que elas são importantes, e o movimento respiratório, que é o movimento de inspiração, que nós temos uma contração dos músculos respiratórios, dos músculos intercostais do diafragma, fazendo com que, né, nessa inspiração, o ar cheio de oxigênio entre e encha nossos pulmões,
né? E o movimento de expiração, que é a jogada do ar para fora, né? E assim a gente consegue eliminar CO2.